Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Como eu havia dito semana passada, na nossa última aula, nós iríamos fazer o segundo exercício referente ao continente europeu. Na primeira parte nós tratamos basicamente de aspectos naturais e econômicos da Europa. Agora nós vamos tratar principalmente de aspectos que envolvem indústria e consumo de energia e a questão ambiental. Então eu gostaria que vocês estivessem em mãos com o nosso livro 2, volume 2, aberto nas páginas 360 e 361 para a correção das 9 questões das nossas atividades da segunda parte do continente europeu. Na nossa próxima aula nós faremos como sempre fazemos todos os meses. Após a unidade a gente trabalha uma aula de geografia do Piauí. Então nós terminaremos a correção do continente europeu na aula de hoje e na próxima aula nós trataremos de geografia do Piauí, alguns aspectos daqui, do nosso estado. Então vamos começar? Vamos começar pela primeira questão da página 360 do seu livro no volume 2. Acompanhe comigo, por favor, ok? Passado 3 séculos da Revolução Industrial, porque nós estamos no século XXI, e a Revolução Industrial ela iniciou no século XVIII, lá no continente europeu, mais especificamente na Inglaterra, né? E de lá se expandiu pelos demais países vizinhos. Tudo bem. Passados 3 séculos da Revolução Industrial, o carvão ainda é importante para a geração de energia na Europa? Justifique sua resposta. Claro que sim, pessoal. Você vai me dizer que sim, principalmente na indústria siderúrgica. Durante o processo de produção do aço. Vocês sabem que o aço ainda configura como uma importantíssima matéria-prima do atual processo industrial. E o processo de produção do aço na siderurgia, o processo carece da queima do carvão mineral nos fornos para derreter os minérios que configuram a produção da chapa de aço. Então, embora já sejam 3 séculos depois da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, o carvão mineral ainda tem um consumo considerável no continente europeu. Boa parte dele como fonte energética no processo de produção do aço, nas indústrias siderúrgicas. Portanto, a resposta é sim. Lembrando mais uma vez, como eu gosto de fazer em todas as aulas que eu corrijo atividades, você pode colocar as respostas de modo subjetivo, ou seja, com suas palavras. Aqui eu dou apenas o norte. Isso aqui, pessoal, eu crio na hora. Meu livro ele não tem resposta pronta. E mesmo que tivesse, eu criaria a minha própria resposta. Você pode usar a minha apenas como um norte e produzir a sua própria resposta. Tudo bem? Lembrando que geografia é uma ciência humana. E por ser uma ciência humana, ela é subjetiva. Ela é inexata. Ela cabe pontos de vista, respostas diferentes. Ok? Vamos à segunda questão. Embora exista um apelo mundial para reduzir a geração de energia atômica, o número de usinas nucleares vem aumentando em alguns países europeus. Alguns vêm reduzindo, né? Outros continuam aumentando. Considerando esse contexto, faça o que se pede. Letra A. Hoje em dia, qual é a importância da energia nuclear na Europa? Então, nós vamos anotar o seguinte. Na letra A, ainda é importante por ser uma fonte energética limpa. Não esqueçamos que existe um problema grave com a produção de energia nuclear, o risco de acidentes. Porque o material que se trabalha em usina nuclear é o urânio, que é um material altamente radioativo. Só que são raros os acidentes em usinas nucleares. Portanto, ela termina sendo uma fonte energética limpa. Portanto, ainda muito utilizada por vários países europeus. Letra B da mesma questão.
Aponte um argumento para justificar a construção de novas usinas atômicas em países europeus. Eu acabei de citar na letra A, mas eu vou citar um outro, para não ficar redundante. A carência de outras fontes energéticas no continente. Então, pessoal, além de ser uma fonte limpa, é uma fonte que pode substituir a carência, pode atender à demanda pela falta de outras fontes energéticas. Vamos dar um exemplo. A Europa importa petróleo, a Europa importa gás natural. A Europa tem limitações para a energia renovável, como rios que congelam, aí dificulta a geração de energia hidrelétrica, poucas áreas de vales ou litorâneas, e aí dificulta a geração de energia eólica, quase não tem sol durante boa parte do ano e dificulta a produção de energia solar. Então, como a Europa tem carência de outras fontes energéticas, a energia nuclear termina sendo uma alternativa viável. Ok? Entendido? E aí você teria respondido a segunda questão tranquilamente, com certeza. Eu vou pedir licença a vocês agora para apagar essas duas questões, para que nós possamos dar continuidade à resolução dos nossos exercícios. Então, com licença. E se você quiser responder essas atividades, e aí, o professor apagou rápido, é porque a aula tem que ser dinâmica, mas se você quer responder essas atividades basicamente pelo norte que eu coloquei aqui, você dá um pause aí no vídeo, copia, e aí sim parte para a questão seguinte, ok? Vamos para a terceira questão? Acompanhe comigo, por gentileza. Atualmente, que motivos levam os europeus a tentar diminuir o uso de petróleo e de carvão mineral como fonte de energia? É muito simples. Vamos anotar aqui os motivos. Os altos índices de poluição. Os altos índices de poluição. E a dependência dessas fontes. Então, pessoal, é muito simples. Na verdade, a maior parte dos países já está tentando substituir as fontes de combustível. O petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Esses combustíveis fósseis, eles são altamente poluentes e eles têm outro problema. Eles são concentrados em algumas partes do mundo e aí os países que ficam na dependência desses produtos, eles ficam à mercê dos valores do mercado, né? Imagine, por exemplo, que a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, são 12 países membros da OPEP que detêm 60% do petróleo do mundo. Então, se eles determinam um aumento do preço do barril, os países que dependem do petróleo, eles vão ter que encarecer todos os seus produtos, porque eles não têm autonomia no petróleo, no carvão. Então, eles dependem de produção de outros países. Isso é ruim. Não tem coisa pior do que você não ter. Você depender de outro, porque você fica à mercê do bel prazer do outro. Então, tem esses dois problemas e por isso que a Europa está tentando substituir essas fontes tradicionais. Para, primeiro, poluir menos, porque elas são altamente poluentes. Se eu crio outras fontes alternativas menos poluentes, já ajuda a questão ambiental, onde na Europa a fiscalização ambiental ela é muito rígida, né? Então, as empresas elas tentam substituir essas fontes tradicionais muito poluentes por fontes alternativas. Segundo, para diminuir essa dependência. Se eu crio outras fontes alternativas, eu me garanto com elas, eu passo a depender menos de outros países, ok? Por exemplo, a Europa importa muito hoje gás natural da Rússia. Se a Rússia corta esse fornecimento para a Europa, mata a indústria europeia, prejudica, danifica. A Europa precisa muito do petróleo do norte da África e do Oriente Médio. Se esses países, por um motivo ou outro, suspendem o fornecimento de petróleo para a Europa, gera um colapso na economia europeia. O ruim da dependência de outros países é isso. Então, é basicamente isso que responde à terceira questão. Vamos à quarta? A quarta é para você colocar aí, acredito que veio o F. Identifique quais das medidas abaixo estão sendo tomadas nos países europeus. Não, aí você vai só marcar um X, né? Você vai marcar um X aí em quais medidas estão sendo adotadas pelos países europeus na questão ambiental. Primeiro parêntese. Investimento em captação de petróleo. Errado. Eles estão tentando diminuir a dependência dos países. Eu vou botar VUF, né? Então o primeiro vai ser falso. A Europa está investindo para reduzir
o uso do petróleo, a dependência do petróleo, e não a captação. Falso. Segundo parêntese, investimento em fontes de energia renováveis. Aí sim, verdadeiro, claro. Terceiro parêntese, aumento da reciclagem de resíduos sólidos. Verdade, uma política sustentável excelente na Europa. Alguns países europeus já conseguem reciclar até 80% do lixo sólido que produzem. Isso é um exemplo. Nós falamos de uma cidade limpa, sustentável, Santander, lá na Espanha. É um exemplo de como tem que ser feito. Quarto e último parêntese, investimento em tecnologias que favoreçam o desenvolvimento sustentável. Verdade. Perfeito. Então, apenas o primeiro parêntese é falso. Todos os demais são ações europeias que remetem à questão ambiental. Então, essa é a resposta da quarta questão. Mais uma vez, vou pedir com licença a vocês para apagar essas questões para que a gente possa dar sequência ao nosso conteúdo. Estamos chegando basicamente à metade dele. Vamos para a quinta questão. Acompanhe comigo, por favor. Observe a tabela abaixo e responda as questões. Eu estou vendo aqui o mundo, maiores importadores de petróleo, dados de 2015. Os países que mais compram petróleo. Estados Unidos, China, Índia, Japão, Coreia do Sul e aí 5 europeus seguidos. Na sexta, sétima, oitava, nona e 10ª posição entre os países que mais importam petróleo estão Alemanha, Itália, Espanha, Holanda e França. Percebam que são 5 dos países mais ricos da Europa. Obviamente, 5 dos que mais importam petróleo. Letra A. Que posição os países europeus ocupam na tabela? Letra A. Posição de destaque. Pois importam bastante petróleo. Aí você vai dizer, não, professor, a posição aí é secundária, eles estão lá entre os últimos. Eles estão entre os últimos, entre os 10 maiores. Aqui são os 10 maiores importadores. Então, quem está nessa tabela já está numa posição de destaque entre os importadores de petróleo. Entre os importadores. Eles, o fato deles estarem nessa tabela, significa que eles importam bastante petróleo. Por quê? Porque sua indústria é muito grande. O consumo de energia é grande e a sua produção não consegue atender à demanda. Aí é necessário importar. Letra B. Por que esses países necessitam importar petróleo? Acabei de responder, pessoal. Letra B. Porque são altamente industrializados e, portanto, necessitam de muito petróleo. E muito petróleo. Então, isso basicamente responde à quinta questão, ok? Vamos à sexta? Explique a opção europeia pelo aumento da geração de energias renováveis. Como eu disse, pessoal, diminuir a poluição ambiental, e a dependência de fontes tradicionais. Se você coloca uma resposta dessa numa prova, você vai atingir a nota máxima. Os europeus estão tentando diminuir para, obviamente, diminuindo o uso dessas fontes, desses combustíveis fósseis, do petróleo principalmente, diminuir também, com essa redução do uso do petróleo, diminuir a poluição ambiental, que é um dos problemas da Europa hoje, e também diminuir a dependência de fontes tradicionais, porque elas são altamente poluentes e não renováveis. Quando elas acabarem, a Europa pode entrar em colapso. Então, qual é o ideal do continente? Já ir estudando e utilizando fontes alternativas, para quando começar a ficar escasso o fornecimento de petróleo, carvão mineral e gás natural, o continente não sentir tanto essa diminuição, essa escassez dessas fontes tradicionais. Entendido? Então, vamos à sétima questão. Observe a foto.
Essa foto aqui, pessoal, é na Islândia. A Islândia é um país europeu, vocês sabem, muito atingido por erupções vulcânicas. Então lá tem uma grande possibilidade de se produzir energia geotérmica. É uma energia renovável que se obtém a partir do calor em áreas próximas a vulcões. O calor que vem de dentro da Terra, geotérmica, térmica, temperatura, geo da Terra. Então eu vou apagar para que a gente possa responder à nossa 7ª questão. Ok? Mais uma vez eu repito, quando você for responder no seu caderno, você pode dar uma pausa aí, pegar o quadro com ênfase e fazer com calma, viu? Tudo bem, é porque a aula tem que ser dinâmica. 7ª. Letra A. Identifique o tipo de energia renovável que pode ser extraída desse recurso natural. 7ª questão. Letra A. Energia geotérmica. Vou deixar a letra B no ponto aqui. Letra B. Quais são os fatores naturais do continente europeu que impedem a produção energética de alguns tipos de energia renováveis? Eu disse agora há pouco. Vamos lá. Congelamento parcial de rios. Poucos períodos de sol. Carência de vales. Então, pessoal, a Europa tem alguns entraves, como boa parte do mundo tem. O problema das energias renováveis é que elas demandam uma questão natural. Quando eu coloquei congelamento parcial de rios, isso atrapalha a geração de energia hidrelétrica. Se o rio congela, não consegue gerar energia. E durante determinadas épocas do ano, no continente europeu, o frio é tão intenso que alguns rios congelam. E aí fica subutilizada a energia hidrelétrica. Poucos períodos de sol. Então, como na Europa o clima que predomina é um clima temperado, é um clima frio e úmido, não dá para se utilizar a energia solar. E carência de vales. Energia eólica também lá é difícil, porque tem poucas áreas de vale onde o vento circule com naturalidade. Então, aqui está a resposta da 7ª questão. Ok? Vamos à 8ª. Vou colocar aqui embaixo. Analise o mapa a seguir. Europa, importações de gás da Rússia em relação ao total de importações de gás em 2016. Então, pessoal, se observa aí, olha a quantidade de gasodutos existentes ou projetos em andamento. São essas linhas verdes aí, trazendo gás natural da Rússia para abastecer a Europa. Praticamente um emaranhado, parece um monte de veias trazendo gás natural da Rússia, né? Letra A. Quais informações representadas no mapa indicam o futuro aumento da importação de gás russo pela Europa? O que eu acabei de dizer para vocês. A quantidade... É a letra A, né? Letra A. A quantidade de projetos de gasoduto. De gasoduto em andamento. Perceba que existem muitos gasodutos e existem projetos para a construção de mais. Letra B. Que consequências a grande dependência do gás russo traz aos países europeus? Ficam submetidos à disponibilidade da Rússia. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que os países europeus têm que ter uma diplomacia, uma certa diplomacia com a Rússia, porque se houver algum impasse, a Rússia simplesmente corta o fornecimento, deixa de fornecer e gera um colapso na Europa. Essa dependência de um país só é muito complexa. Letra C. Estima-se que em 2030 o crescimento do uso de gás natural na Europa será na ordem de 30%. Que significado isso pode ter? Um aumento da dependência da Rússia, né? Aumento da dependência da Rússia. A dependência em relação à Rússia.
Olha, pessoal, de certo modo, o aumento do uso de gás natural é melhor do que petróleo e carvão mineral. Dos três combustíveis fósseis, o gás natural ele é o que menos polui. Então, desse modo aí, desse ponto de vista é bom. Mas o ruim é que você polariza sua dependência numa única fonte, num único país. E você fica muito à mercê das políticas desse país. Caso o governo russo resolva implicar com alguns países europeus, eles ficam naquela dependência e podem ter suas economias prejudicadas por um longo período de tempo. Entendido? Então vamos à nossa última questão. A questão de número 9. Eu vou colocar ela aqui embaixo, porque é só o gabarito. Eu vou ler e já já a gente vai gabaritar. Não vou precisar copiar, então não vou nem apagar as demais. Leia o trecho da reportagem. Acompanhe comigo, por favor. Cidade italiana converte vento em energia. Energia eólica, né? Tem muito aqui na nossa região. Toco da Casa Áurea, Itália. As torres de turbinas brancas que se levantam na borda da estrada mostram algo de extraordinário que está ocorrendo na Itália. Com taxas elevadas de consumo de energia, pequenas comunidades em um país conhecido muito mais pelo lixo do que pela consciência ambiental estão encontrando salvação econômica na tão comentada energia renovável. Toco escolheu esse caminho, porque a energia na Itália é uma das mais caras na Europa. Ao mesmo tempo, os custos relacionados à energia renovável estão caindo rapidamente. A notícia nos permite refletir sobre fontes alternativas e renováveis de energia e afirmar que, letra A, é discutível tratar a exploração da energia eólica como renovável, na medida em que há uma regularidade de ventos em nenhum tipo de condição climática. Vamos para a letra B. A energia eólica é vista como renovável e alternativa em relação aos combustíveis fósseis, que são finitos num prazo mais ou menos curto e uso dominante. Letra C. As energias renováveis são muito caras em países como a Itália, em razão do preço estar errado. Letra D. Diz aí no texto que ela é mais barata do que as que eles já pagam, que é muito cara, né? As energias convencionais, como os combustíveis fósseis, não são renováveis, mas são baratas. Não. As alternativas são mais baratas. Letra E. A energia solar e a energia eólica são as únicas formas de energia renovável e não tem valor econômico, está errado. Vamos voltar para a letra B. A energia eólica é vista como renovável e alternativa em relação aos combustíveis fósseis, que são finitos, num prazo mais ou menos curto e de uso dominante. Letra B de bola responde, é uma alternativa, né? A energia eólica, uma alternativa renovável, que não polui e mais barata do que as convencionais, do que os combustíveis fósseis. Então, aqui na 9ª questão, nós encerramos nossa atividade de hoje. Como eu frisei no início da aula, no nosso próximo encontro nós daremos Geografia do Piauí. Eu aguardo vocês, um forte abraço e até a próxima.